Boa noite, bem-vindo ao Conversa Aberta. Estamos no plenário da Câmara de Joinville e toda segunda-feira, depois da sessão, esse é o seu espaço para refletir sobre a política e como ela pode mudar as nossas vidas. Você já entrou numa sociedade e sentiu que, apesar de trabalhar muito, sua participação nos lucros é menor do que deveria? Dessa forma, suas despesas sobem mais do que recebe e não sobra dinheiro para investir em quase nada. Sem poupança, você acaba se endividando. É assim que municípios e estados dizem estar. Para eles, o pacto federativo estabelecido na Constituição de 88 precisa ser melhorado. Entidades, prefeituras e políticos já mandaram o recado para o governo federal. É hora de discutir a relação. Recebemos hoje o deputado estadual Patrício Destro. Ele pretende começar a reforma do pacto pela Assembleia Legislativa. Nelson Corona, secretário de Fazenda de Joinville e administrador pela Fundação Getúlio Vargas. Conosco também o auditor da Receita Federal, o ex-delegado do Sindifisco, Javier Padilla. Está no ar o Conversa Aberta. Boa noite, está começando o nosso Conversa Aberta no canal 16, o canal legislativo, toda segunda-feira, com reprise na terça e quarta. Você fica sabendo das grandes discussões do país, do município, do nosso estado. Eu quero agradecer muito a sua audiência nessa noite de hoje. Como eu já apresentei aqui os nossos três convidados, vou começar com o Javier Padilla. Javier, queria que você explicasse aos nossos telespectadores o que é Pacto Federativo. Boa noite, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, boa noite a todos. Pacto Federativo é o nome que se dá à estrutura do Estado brasileiro. Na verdade, a Constituição de 88, mas as outras também previam assim, é formada por estados que formam a federação. Pela Constituição em vigor, a de 88, é uma união indissolúvel. Por isso também se discute se o pacto é um pacto federativo. É uma imposição, na verdade. Os estados têm que fazer parte do país, e por isso eu digo que não é um pacto, né? Mas, além da estrutura do Estado, ela prevê uma série de questões que, óbvio, passam pela questão das receitas e das obrigações que cada ente federativo deve assumir, seja o Estado, seja o município, o Distrito Federal e a União. Então, pacto federativo, eu diria que é a própria Constituição, né? Ou seja, a Constituição que prevê como que se organiza a estrutura democrática do país. Secretário, hoje, vendo a forma como o Brasil está, precisa ser aprimorado aí o diálogo entre a União, estados e municípios? Com certeza, principalmente no que diz respeito à distribuição das receitas. É sabido por todo mundo que o Estado brasileiro é um Estado muito caro. Ele custa aproximadamente 40% do produto interno bruto. Só que esses 40% não são distribuídos de maneira razoável, tá certo? A federação fica com o Estado brasileiro, a federação fica com a maior parte dessa receita. Só que as coisas não acontecem na federação, as coisas acontecem no município. Quem dá saúde é o município, quem dá educação é o município, quem asfalta a rua é o município. Mas o município fica com não mais do que 16, 17% de toda essa receita que se arrecada no país. A federação fica com mais de 60%. E o Estado fica com o restante, 24, 25%. É injusta, é irreal essa maneira de distribuição de receita. Só para você ter uma ideia, Joinville é uma cidade que tem 560 mil habitantes. 560 mil habitantes. O Senado Federal tem 84 senadores. Joinville, no ano de 2014, liquidou em despesas 1 bilhão e 400 milhões. O Senado Federal liquidou em despesas 3 bilhões e 400 milhões. Alguma coisa não está certo aí. Com certeza, Joinville deveria ter uma receita maior, tá certo? Agora, o Estado, a Federação, arrecadam tudo aqui em Joinville e ficam com a maior parte, mas deixam por conta da cidade a educação, a saúde, a assistência social, enfim, todos os gastos ficam com a cidade. Quando foi feito o pacto de distribuição de renda lá atrás, ele foi de maneira muito desproporcional. Naquela ocasião, a União dizia, não, eu quero ficar, o Estado e o município vão ficar com as receitas, deixa eu passar os ônus para eles também. Só que passaram muito mais ônus do que bônus. E, em razão disso, hoje não tem nenhuma capacidade, nem tem um município no Brasil com capacidade de investimento.
praticamente vive de pires na mão atrás da União e do governo do Estado para conseguir ter alguma coisa de receita. Ainda durante fazer o programa alguma nós vamos ainda tocar nesse assunto, falar sobre exatamente isso, da questão do Pires e até lá Brasília, né? Para às vezes rever o repasse que é direito do município ou do governo do Estado. Deputado, ao ser eleito, o senhor no ano passado disse que tinha um projeto audacioso de começar a reforma do Pacto Federativo na Assembleia e que para isso precisaria de apoio de pelo menos 18 assembleias pelo país. Por que o senhor está empenhado em fazer o pacto entre municípios, estados e a União? Boa noite, amigo. Boa noite também aos nossos entrevistados. Obrigado pela presença do senhor, deputado. Obrigado aos nossos amigos aqui, obrigado a quem está em casa acompanhando a gente. Bom, lá atrás, né, eu como fui presidente da Comissão de Finanças desta casa, a gente tem acompanhado as contas da Prefeitura, né? E não apenas como contribuinte, mas como legislador, a gente tem percebido a dificuldade que é, independentemente do partido ou do prefeito que está no poder, para conseguir fechar as contas e pelo menos dar o mínimo de estrutura necessária para manter o município. E foi justamente por causa disso, por todo esse sofrimento, que nós percebemos que a única maneira é a discussão de um novo pacto federativo. Não adianta, porque o município cada vez tem mais responsabilidades e cada vez menos recursos. Então a conta não fecha, o cobertor realmente está cada vez mais curto. Qual que é a nossa iniciativa? Vamos discutir o pacto. A gente percebe que o Congresso não consegue discutir isso. Aliás, o Congresso não consegue discutir um monte de coisa. O Pacto Federativo menos ainda. Então nós começamos essa discussão através da Assembleia Legislativa. Isso é uma utopia muito mais difícil. Pode ser que seja uma utopia, pode ser que seja realmente muito complicado, mas alguém tem que começar essa discussão. A Assembleia aprovou agora uma frente parlamentar para a discussão do Pacto Federativo. Nós já começamos a fazer um levantamento e conversas com outras assembleias. Na semana passada nós tivemos um grande congresso com deputados estaduais do país inteiro e levamos o nosso projeto do novo Pacto Federativo, foi muito bem aceito, para nós começarmos a plantar essa semente. Olha, ou nós começamos a mudar da base para chegar no Congresso, ou se nós ficarmos esperando o Congresso, que tem vários projetos lá hoje para a discussão do novo pacto, com projetos que estão desde 1988, já com a nova Constituição formada, já começou a discutir um pacto federativo de novo, mas de lá para cá pouca coisa mudou. Então nós entendemos que isso tem que começar de baixo para cima. A gente começou a fazer esse trabalho com a Assembleia, né? Nós já estamos preparando hoje um projeto para a discussão desse pacto. Nós entendemos que não é nem uma discussão fácil, nem vai ser fácil de implantar, mas tem que se fazer alguma coisa. Obviamente que quem ganha mais não vai querer distribuir a sua riqueza, e também não vai conseguir distribuir da noite para o dia. A gente não pensa que tirar, é fácil, vamos lá, amplia para 25% para o município, deixa 25% o estado e joga para 50% para o governo federal. Só que imagina, isso seria um rombo para o governo da noite para o dia, ele perder aí 15%, 10% da sua arrecadação. Diferente, isso vai ter que ser feito de forma gradativa. Né? Diferente de outros países, que aonde aí é tirado o dinheiro de quem ganha muito, né, para fazer uma parte social boa no país. Aqui é o pobre que sustenta os ricos, né? São os pobres que sustentam os ricos. E essa discussão que nós temos que fazer quem agora. Paga é o povo. E como é que nós vamos fazer a distribuição dos recursos? Se faz a distribuição dos recursos através desse ajuste, né? Então, o governo não vai querer abrir mão de receita, isso não acontece, óbvio. E para ele abrir mão de receita vai ter que ser com um grande planejamento, né? Porque cada 1% a menos de receita para o governo federal repassando para os municípios, isso vai ter que ser levado em consideração uma série de outras coisas. Mas assim, ao longo de 20, 30 anos, se você começa a diminuir, olha, hoje o governo federal recebe 65%, então no ano que vem ele vai receber 64% e vamos repassar 1% a mais para os municípios. No outro ano ele recebe 63% e dá mais 1% aos municípios. Aí no outro ano tu dá 1% para o estado, no outro ano mais 1% para o município. Quer dizer, tem que se construir uma maneira, mas ou você faz a distribuição ou nós vamos ter a falência imediata dos municípios, não tem mais como, né? O município de Joinville, né, o secretário pode falar melhor do que eu, se nada for feito, mesmo com a arrecadação que nós temos, com tudo mais, mas com a folha de pagamento hoje batendo aí perto dos 55%, 60%, secretário? Então, mas não pode bater em 60%, mas hoje nós estamos aí com quanto? 54, 55, 52, oscila, né? Mas... A folha de pagamento do município, ela sozinha ela chega em 46%. Acontece que, como o Tribunal de Contas manda considerar como receita, a receita do Instituto de Previdência, que entra nessa conta também. Totalmente o índice, tá certo? Sim. Se tirar o Instituto de Previdência, vai a 55%. Se colocar.
se tirar a receita do Instituto de Previdência. Porque na receita do município, para efeito de prestação de contas, você soma a receita do Instituto de Previdência. Só que eu não posso usar a receita do Instituto de Previdência para pagar salário, para fazer investimento. Se eu retirar a receita, a folha de pagamento chega a 55% da receita. 55% ele já está no limite prudencial, né? Passou. Já passou, inclusive. 60% ele tem que começar a fazer uma série de ações lá para poder colocar a conta em dia. Então, essa discussão tem que ser feita. E nós estamos tentando começar pela Assembleia Legislativa. É um passo, mas pelo menos alguém está tentando erguer uma bandeira para mudar isso. Mas, muito bem, Patrícia, eu queria só fazer uma observação. Na realidade, você falou de uma redistribuição de tributação, tá certo? Não precisaria nem fazer não é a redistribuição da tributação, 40% do PIB já é muito. Se ficar da forma como está, tem que redistribuir essa arrecadação. Eu acho que eu me... não expliquei direito. A distribuição dos recursos. A distribuição é que tá e não da arrecadação. A gente pode até rever que tem gente que está pagando pouco, devia pagar mais, tem gente que está pagando muito, devia pagar pouco. Mas se ficar nos 40%, a distribuição desses 40% está totalmente equivocada. Javier, os entes federados é preciso fazer uma redistribuição de impostos, eles reclamam com razão? Assim, primeiro eu quero reconhecer que a discussão é dura, né? Porque, claro, veja só, o Estado, a sua forma de arrecadação principal dos Estados é o ICMS. E o ICMS, como tu colocaste bem, é um imposto que incide por igual, independente da renda. Tu estavas falando, aqui o pobre sustenta o rico. E é verdade. É verdade, ou seja, nós temos uma tributação no Brasil, e aí estou falando a nível do Brasil, em que a tributação ela é calcada nos impostos sobre o consumo. Então, nós temos 30% da conta telefônica é imposto. Isso atinge da mesma forma uma família que recebe 1.200 por mês e a que recebe 20 mil por mês. É injusto. Isso pesa muito mais para o pobre do que para a pessoa que recebe 20 mil por mês. Hoje nós estamos vendo aí em São Paulo as famílias indo em alguns postos que o governo está abrindo, porque eles não estão com condições de pagar as suas contas no final do mês, devido às taxas elevadas que aí estão. Né? Sim, mas olha só, no ICMS, o ICMS com imposto sobre o consumo, eu sempre comento assim, um refrigerador tem aproximadamente, um refrigerador de R$1.000, tem aproximadamente 35%, 38% de imposto. Significa que, quando alguém compra um refrigerador de R$1.000, vai pagar R$380 aproximadamente de impostos. Se a pessoa ganha 1.200 ou se ganha 10 mil por mês, ele vai pagar os mesmos R$380. A maioria desse imposto é ICMS, que vai para o Estado. Então, assim, na minha visão, tanto na questão do Pacto Federativo, como na questão de como se arrecada, ou seja, eu até discordo um pouco com o secretário com relação dos 40% do PIB, que não é 40%, é 36%. Mas 36% é muito ou não é muito, isso temos que discutir em que situação de país nós estamos. Né? Mas acho que a gente pode discutir isso numa outra rodada. Mas de qualquer forma, por exemplo, quando aumenta o preço do combustível, os estados ficam quietinhos, porque eles arrecadam rapidamente muito mais dinheiro, porque aumentou o combustível. Por que não fazem? Isso tem acontecido na Europa. Aumentou o combustível, reduz a taxa os impostos sobre o combustível para reduzir o preço. E aí tu começa a redistribuir quem paga o ônus, se o Estado, se o município ou se a própria população. Porque o que estamos falando não é meramente da distribuição da União para o Estado e da União para os municípios, sim, quem paga a conta. Mas eu queria deixar isso em aberto, porque acho que é uma questão bem polêmica. Mas quem paga a conta não está recebendo em serviço a contrapartida. O refrigerador, o cidadão compra uma vez a cada 5 anos. A energia elétrica que o refrigerador consome, ele paga todo mês. Tá. E nessa conta vai 25%, tá certo? Agora, os 36, os 38, 32, 40, acima de qualquer dúvida, é carga alta, é muito alto para o que se recebe em contrapartida. Não tem muito o que se discutir sobre isso. Para a gente explicar melhor aí para os nossos telespectadores, Javier, explica o que é justiça fiscal. Então, era justamente isso. Assim, eu
também concordo em parte com o secretário de que a gente não recebe educação de qualidade. Não temos saúde de qualidade. Ou seja, quando temos qualidade, temos demora. Eu sou usuário do SUS, viu, secretário? E eu elogio muito o SUS de Joinville. Temos problemas? Temos. Mas ainda assim, minha mãe veio de São Paulo, e em São Paulo minha mãe não podia ser usuária do SUS. E aqui ela é usuária do SUS, sim, aqui viu? Eu queria fazer um comentário consigo, então. Sabe por que o SUS de Joinville é bom? Não. Porque Joinville coloca 37% da arrecadação dele na saúde. Nenhum outro município... Você tem a obrigação de colocar 15%. E nenhum outro município do país coloca tanto recurso quanto... A cidade vem ajuda do governo federal. Mas atendimento e imposto de saúde não, né? É assim, eu não vou discutir orçamento, mas eu sou um defensor assim. Pode melhorar. Para toda a saúde. O hospital, por exemplo, custa 12% da receita do município. Hospital São José. Hospital São José. Quer dizer, mesmo sem o hospital, e aí tem alta complexidade. Não, mas aí tem a participação do federal também. Não, isso é o que nós colocamos da nossa arrecadação. Claro. Tira aquilo que vem do SUS. Claro. Além do que vem do SUS, nós colocamos 37%. O município gasta 350 milhões em saúde. O governo federal gasta 100 milhões em saúde. E o estado gasta 15 milhões em saúde. Repassa para o município, para essa conta. É mais ou menos isso, né, secretário? Se eu não me engano, foi isso que o prefeito apresentou semana passada, inclusive lá em Florianópolis. Mas, de qualquer forma, é o seguinte, o que o município está hoje bancando na saúde em Joinville, né, é muito, muito, muito mais do que qualquer outro município do país. E é por isso que nós não estamos tão pior. Poderíamos estar muito pior se o município apenas colocasse o que a lei determina, que aí seria 15%, que é quase o dobro. Aliás, é mais do que o dobro. Né? Nós somos 2,5 vezes. O que estávamos tentando falar sobre justiça fiscal, né? Ou seja, justiça fiscal é que aquele que pode pagar mais, pague mais. E aquele que tem menos capacidade contributiva, isso é uma questão que não é uma questão ideológica, tá? Está na Constituição. A Constituição diz que a tributação deve incidir preferencialmente conforme a capacidade contributiva. O que é capacidade contributiva? Capacidade contributiva é daquilo que me sobra, né? Eu preciso para viver 2.000, uma família normal precisa para viver em torno de 2.300 a 2.500 reais por mês, uma família com pai, mãe e filho, segundo o Diese, mais ou menos 2.300 reais. Teoricamente, esse teria que ser o salário mínimo, teoricamente. Então vejam só o que estamos falando. Essa pessoa que recebe salário mínimo, teoricamente, gastaria, vamos supor, para viver, 2.300 reais. Portanto, se ele recebe 2.300 e gasta 2.300, não deveria contribuir com imposto de renda em nada. No entanto, a legislação brasileira faz com que ele pague. Não só paga imposto de renda, paga muito sobre os impostos indiretos, que é sobretudo o que ele compra. Né? Então, a justiça fiscal faz com que procura, isso também não é invenção brasileira, já existe, os países mais avançados trabalham dessa forma. Isto é, quem ganha mais paga, como tem mais sobras, ele pode pagar sobre essa sobra até 50% do que lhe sobra. Porque a sua sobra, ele né, vai gastar com o quê? Com produtos de luxo, com questões supérfluas. Então, a questão da justiça fiscal, que também é um tema muito bacana, e que o município também discute isso mediante o programa de educação fiscal, procura disseminar essa ideia, é também uma questão polêmica, que a gente também tem que evoluir nessa discussão. E agora você pega o seguinte, o imposto de renda, quanto se corrigiu a tabela do imposto de renda esse ano? Foi mais uma injustiça, né? Eu costumo, obrigado secretário, eu digo assim, a tabela de imposto de renda, os sindicatos de auditores fiscais têm esse estudo, precisaria estar corrigida, não neste ano, nos últimos 16 anos, próximo de 40%. A tabela de imposto de renda significa que hoje tem gente tendo que fazer declaração de imposto de renda todo ano para receber de volta um valorzinho que ele já reteve lá atrás, que não precisa nem estar pagando. Né? E aí, esse é um setor. Por outro lado, os grandes rentistas do país não pagam imposto de renda. Isso é uma questão
Eu vou pedir só um instante ao secretário, ao Javier, ao deputado Patrício. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos com o segundo bloco do nosso programa Conversa Aberta. Hoje estamos aqui conversando sobre Pacto Federativo. É um instante só, nós já voltamos. Até já. Cem coisas que você precisa saber sobre a Câmara de Joinville. Obras. A primeira coisa que você precisa saber para cobrar seus direitos como cidadão: vereador não faz obras. Ele está mais próximo das pessoas e isso faz com que receba pedidos e reclamações a respeito de obras demoradas ou não terminadas. Os vereadores não têm o poder legal para executar serviços públicos, como asfaltamento, iluminação ou construir escolas ou postos de saúde. Em todas as esferas públicas do Brasil, obras são responsabilidade dos poderes executivos, ou seja, prefeitos, governadores e presidente da República. Vereadores fazem leis. Estamos de volta com o nosso programa Conversa Aberta todas as segundas-feiras, com reprise na terça e na quarta-feira no canal Legislativo, canal 16. Hoje nós estamos aqui conversando sobre Pacto Federativo. Recebemos aqui o nosso deputado Patrício Destro, o Javier Padilha e também o nosso secretário aqui do município, o Nelson Corona. Secretário, uma série de projetos tramita no Congresso para aumentar o caixa das prefeituras, como mudanças no imposto sobre serviços, ISS. As prefeituras têm demandas demais para o dinheiro que têm. Como fortalecer os municípios? Continuando aqui, eu vou aproveitar e emendar uma outra pergunta para o senhor. Como priorizar saúde e educação, como manda a Constituição? Bom, no que diz respeito às prefeituras, elas têm a sua arrecadação própria, né? Os tributos que são da prefeitura, o ISS, o IPTU, o ITBI, e elas têm os recursos que são de repasse do governo federal, no caso o FPM, que vem do Imposto de Renda e do IPI, e o Estado, o ICMS e o IPVA. Você mexer com os tributos da prefeitura significa colocar uma carga tributária adicional, tá certo? Porque você tem duas coisas: ou você tem uma alíquota, e a alíquota é pré-definida com um máximo de 5% no caso do ISS, tá certo? Ou você tem uma base de cálculo que você eventualmente pode expandir. Eu vou colocar o nosso caso especificamente no que diz respeito ao IPTU, tá certo? A cidade de Joinville, a planta de valores da cidade de Joinville, que serve como base para a tributação do IPTU, ela, considerando aquilo que existe de terreno e aquilo que existe de construção, vale aproximadamente 13 bilhões de reais. E os automóveis que estão emplacados aqui em Joinville valem aproximadamente 7 bilhões de reais. Alguma coisa errada tem. Não é possível que a frota de Joinville valha metade da cidade de Joinville, de tudo que tem construído aqui e de tudo que tem de terreno. É lógico que a frota está atualizada, só que a planta de valores da prefeitura não está atualizada. Joinville vale muito mais do que isso. Então, se a gente mexer nisso, é um impacto violento para a sociedade. Por quê? Porque vai implicar mexer na base da tributação e, por consequência, vai aumentar a tributação e a carga para os contribuintes, tá certo? O IPVA não, já está com o valor atualizado. A gente percebe isso quando você faz uma transação imobiliária na cidade. A transação imobiliária na cidade paga o imposto sobre o valor venal, não sobre a planta de valores, nem sobre aquilo que se declarou. É quanto vale aquele imóvel. Então, aí as desproporções são muito grandes. O que acontece? O que nós achamos que está complicado é você mexer na tributação onde o contribuinte encontra o secretário e o prefeito na rua, mas não encontra o secretário da Fazenda do Estado, não encontra o secretário da Fazenda Federal na rua também para reclamar. Então, a reclamação cai em cima do município. Só que o contribuinte não está olhando a carga que fica por conta do município e quantos outros estão tirando dele. Então, essa mexida teria que vir na distribuição, sim. É lógico que o município teria que fazer alguma coisa na base dele, né? Podendo compensar um pouco com as alíquotas também, aí mexeria nas duas posições. Você pode aumentar a base, mas reduz a alíquota, tá certo? Para também não dar um impacto pesado para o contribuinte. Agora, é uma coisa que não se conserta da noite para o dia.
É uma coisa que você tem que firmar um pacto no seu município para consertar em 20 anos. Não é uma coisa para o prefeito A, para o prefeito B, para o prefeito C. Para aqueles Você acha que falta criatividade para as prefeituras saírem dos problemas financeiros? Olha, o pessoal se vira e se vira muito. O problema é que a centralização da arrecadação é complicado. O contribuinte tem muito mais medo da Receita Federal do que da estadual, tem muito mais medo da estadual do que da municipal. Então, acontece que ele contesta menos o federal do que contesta o municipal. E criatividade não falta. O que falta é você realmente jogar isso para... O problema não está na questão da criatividade, o problema está na falta de dinheiro mesmo, né? O município tem cada vez menos recursos e cada vez mais responsabilidade. Só voltando à questão da saúde, né? Vou dar um exemplo simples, mas para quem está em casa entender. Nós temos os fisioterapeutas na cidade. O SUS paga para eles quanto? R$3, R$4 para um atendimento. R$3 a R$4 é o valor que o SUS paga para um fisioterapeuta ir lá e trabalhar em cima de você durante 1 hora ou 45 minutos para você que está se recuperando de um acidente. Aí o que os fisioterapeutas querem? Como eles não conseguem encontrar o ministro da Saúde e nem o secretário estadual da Saúde, ele vai conversar com o secretário municipal da Saúde, ou com a secretária no caso aqui, para que ele dê um complemento. Aí o município, para não ficar sem esse atendimento, ele vai lá e complementa e dá mais R$4, R$5 para cada atendimento, aí passa para R$7 o valor. Só que isso sai mais uma vez do recurso do município, né? Quer dizer, o governo federal não atualiza os valores do SUS há mais de quantos? 10 anos? 10 anos. Aí eu colocaria o município tem que assumir essa responsabilidade. É isso que eu lhe digo. Os impostos são acrescidos todo ano, né? Mas o valor repassado pelo SUS faz 10 anos que não se repassa um centavo a mais. Se pelo menos fosse corrigida a inflação dos últimos anos, hoje qualquer município iria querer atender muito melhor. Aí a cidade estaria investindo muito menos porque receberia muito mais. E aí sobraria mais dinheiro. Se nós, só para complementar, se nós retirarmos só a folha de pagamento do Hospital São José, que custa mais de R$100 milhões por ano, 120 milhões, nós asfaltaríamos 150 quilômetros de rua por ano na cidade. E aí em 5 anos nós teríamos todas as ruas do município asfaltadas, só com a folha de pagamento do Hospital Municipal São José, que aliás, Joinville deve ser a única cidade do país, ou uma das únicas cidades, que tem um hospital municipal com a folha de pagamento para ela. Eu estive agora no sul do estado e lá no oeste também, e foi inaugurado um hospital municipal. O município construiu o hospital e o estado está pagando a folha de pagamento. Aí fica fácil. Você construir o hospital é barato, né, secretário? O problema é tu assumir a folha de pagamento. Uma vez só. E na linha do que o Patrício colocou, Joinville, por exemplo, os laboratórios fazem exame de sangue, outros exames, eles não têm o valor do serviço deles atualizado pelo SUS há anos. Joinville exclui esse valor dos laboratórios da base de tributação do ISS. É a forma que o governo do município achou para ajudá-los, tá certo? Abriu mão de uma receita para poder ajudar os laboratórios. Como vereador de Joinville, deputado Patrício Décio, como o senhor lidou com as limitações orçamentárias da cidade? É frustrante não se fazer tudo que a população precisa? Então, é isso que a gente está comentando aqui. As dificuldades, não apenas do município de Joinville, mas dos municípios de uma maneira em geral. Eu tenho percorrido agora vários municípios e o que a gente percebe, né? Nenhum prefeito está bem. Mas nenhum prefeito está bem, não é porque o prefeito é um mau gestor, é porque o prefeito está sem recursos para poder conseguir fazer obra. E não é porque ele não quer fazer obra, porque ele é incompetente, é porque os caixas das prefeituras, de uma maneira geral, estão sem recursos. Os municípios assumem cada vez mais responsabilidade. Hoje pela manhã eu acompanhei uma reportagem no Bom Dia Brasil que falava o seguinte: 90% dos pronto atendimentos do Brasil estão com as obras atrasadas. Os municípios não querem inaugurar essas obras, mas nenhum município quer inaugurar um pronto atendimento, porque ainda mais num ano como esse, em que a arrecadação está caindo, porque a questão é a seguinte: o governo federal vai lá e diz assim, estou te dando 3 milhões para construir um pronto atendimento. Vai lá e inaugura. Só que se eu inauguro o pronto atendimento, né, secretário, eu tenho que assumir a folha de pagamento daquilo lá. E a folha de pagamento custa muito mais caro do que o hospital. Então vamos fazer o contrário. O município constrói o pronto atendimento e o governo federal banca aquela estrutura. Mas compra os equipamentos. Não quer. Mostrar e que fez vários prontos atendimentos. E por se que vai funcionar ou não,
E por que o governo federal não atualiza os valores do SUS? Por que o governo federal não vai lá e não dá o repasse, no mínimo o repasse da inflação anualmente para o SUS? Se ele fizesse isso, se todo ano, nos últimos 15 anos, fosse feita a atualização do IPCA, o IPCA estaria perfeito, né, secretário? Só o IPCA dos últimos 10 anos, qual é o impacto que nós teríamos aqui de arrecadação? A verdade é a seguinte, se o SUS, que é um plano de saúde, público, mas é um plano de saúde como qualquer outro plano de saúde, se ele tivesse os valores atualizados, hoje, qualquer médico, inclusive em escritório particular, falaria, não, eu atendo esse plano e o SUS também, porque para mim valeria a pena atender o SUS. Hoje ele não atende porque o SUS não vale a pena. Você acha que você vai estudar 5 anos como fisioterapeuta para ganhar R$3 para atender pelo SUS? Ninguém vai fazer isso. É isso que o SUS paga hoje. E aí é muito fácil, o governo federal fala, não, eu estou construindo PA, só que o município não quer inaugurar a obra. 90% das obras são atrasadas. Você imagina, se o secretário vai lá hoje com um comprometimento de folha em 55%, inaugura um PA aqui, a folha dele já no outro dia que ele inaugurou a obra já passa para 58%, 59%. E em 3 anos ele já pulou para 62%. Aí já pode cortar a cabeça do secretário, do prefeito, de todo mundo. Então, assim, o governo federal quer fazer festa com o dinheiro dos outros. Ele vai lá e constrói a obra e diz, olha, eu inaugurei um hospital. Inaugurou. O problema não é inaugurar o hospital, é manter o hospital. Isso fica de responsabilidade do município. Aí fica realmente difícil. Javier, o aumento recente do fundo de participação dos municípios de 1% ajuda, mas não resolve. Olha, Eduardo, mas eu entendo, assim como aqui está ficando bem claro, que a discussão é bem complexa. Ela é bem complexa. O secretário estava dizendo, mexer no ITR, no IPTU, na base do IPTU, é bem complicado. Eu penso, e assim, o secretário também disse, é um problema que a gente tem que resolver em 20 anos. E também concordo. Eu penso que quando se faz um impacto de solução, que pode ser também do Fundo de Participação dos Municípios, ele tem que ser feito pensando em médio e longo prazo. Eu comprei a minha casa há 4 anos e eu fiquei chateado. Fiquei chateado porque meu IPTU está bem abaixo do que eu deveria pagar. Então a gente já poderia começar, e aí não sei se é muito criativo ou não, mas que as residências que mudam, ou seja, aquilo que está cadastrado pelo não sei como chama o documento que gera o valor, né, do valor venal, como chama a planta de valores. A planta de valores. A planta de valores tem que ser modificada conforme as transações estão ocorrendo. Olha só. Onde entra a sonegação dos impostos? Não, a planta de valores, quando você mexe em base de cálculo e quando você mexe em alíquota, você necessariamente tem que passar pela Câmara. E você não pode fazer pontual, você tem que fazer por região. Mas escuta, é isso que estou falando. Eu tenho... No ITBI sim, no ITBI é pontual. Mas isso. É isso que eu estou querendo dizer. O ITBI reconhece o valor da transação. O IPTU não reconhece. Não faz sentido, gente. Imagina, eu vivencio isso diariamente. As pessoas têm um valor registrado na sua declaração de bens, o imóvel por um valor histórico. A prefeitura tem um valor histórico que foi corrigido faz 5 anos atrás, sei lá. Outro valor. Não. E o mercado tem um terceiro valor. Então, na planta de valores tem um valor, na declaração de imposto de renda está com o valor que ele pagou 10 anos atrás, e no mercado, quando ele vende a transação, está um terceiro valor. Alguma coisa está errada, gente. Alguma coisa está errada. Eu proporia que a gente mudasse a legislação para alterar pontualmente. Por quê? Estamos com o mercado financeiro. Nós temos uma situação que antigamente não era tão real, mas as pessoas trocam de imóveis com mais facilidade, porque há crédito abundante. Os próprios bancos ficam de olho no valor, porque o que entra como garantia. Então, nós temos hoje uma situação muito diferente do que era anos atrás, contratos de gaveta. Tem a sonegação, né? Qual é o pacto dessa questão? Não, sim, mas olha só, mas de qualquer forma, os bancos que entram o valor do imóvel entra como valor de garantia, os bancos ficam de olho. Então, assim, senão ele não aprova o financiamento, que pode ser de 30% do valor, de 40%. Então, temos um modelo que aos poucos vamos corrigindo. Claro que não é a solução também, mas aos poucos as pessoas que estão comprando seus imóveis vão passar a pagar o IPTU num valor mais próximo da realidade. Veja,
Na realidade, existem estados onde legalmente os municípios se obrigam a fazer uma revisão da planta a cada 2 anos. Isso é muito bom, tá certo? Por quê? Porque ela está sempre atualizada. Acontece que em Joinville, no passado, uma outra administração resolveu dizer que o IPTU de Joinville devia ser uma caixinha de fósforo, tá certo? E deixou de corrigir essas plantas. E quando você deixa de corrigir uma planta com inflação alta, você nunca mais recupera, né? Então, aí, para você fazer essa recuperação hoje, necessariamente você tem que estar passando isso pela Câmara de Vereadores. Os vereadores sabem qual é o ônus para uma lei dessa natureza, porque vai mexer com toda a base eleitoral, tá certo? A gente sabe exatamente qual é o tamanho disso. Nós, em Joinville, estamos contratando agora uma revisão da planta de valores, né? E vamos deixar à disposição para uma discussão de, eventualmente, quando aplicar, como aplicar isso. Em algum momento, isso vai ter que ser corrigido. Com relação ao aspecto da sonegação, na realidade, o IPTU não tem, né? Porque o IPTU é um lançamento que a prefeitura faz. Você tem a sonegação aí quando existe um autolançamento, né? Por exemplo, você transaciona um imóvel e você faz isso num contrato de gaveta, num contrato de compra e venda. A tributação da transação imobiliária se dá no ato do registro, no cartório de registro de imóveis da transação. Então, se você não faz esse registro lá, você posterga o pagamento do ITBI. Na realidade, em algum momento você vai pagar e vai sim pagar pelo valor atualizado. O fato de você manter isso num contrato de gaveta pode te trazer uma vantagem momentânea, mas isso pode se tornar um problema no futuro. Por quê? Porque se o vendedor no meio do caminho morreu, para você ir atrás e fazer os herdeiros bancarem aquele negócio, pode ter uma discussão aí, tá certo? Se você comprou de uma empresa, a empresa quebrou, os credores da empresa não vão te dar moleza para você fazer essa transferência. Então é bom que as pessoas registrem. Aí, no caso do ISS, uma boa parte é autolançamento. O cidadão não emitiu a nota, ele não se sujeitou ao imposto, ele está na ilegalidade. Sujeito, logicamente, às penas que tem por aí. Agora, no caso do FPM, que você tinha perguntado sobre esse aumento de 1%, na realidade, passar de 22,5% para 23,5%, 23,5% para 24,5%, representa, na realidade, 4% de aumento para os municípios, que é 1 sobre 23,5%, tá certo? 4% de aumento. Se você pegar a realidade da arrecadação do governo federal hoje, no caso do FPM, que é Imposto de Renda, mais IPI, os 5 primeiros meses do ano, comparado com os 5 primeiros meses do ano passado, não chegou a 3%. Quer dizer, essa correção de 4%, nem com essa correção de 4% você vai conseguir repor a inflação de um ano. Já na folha de pagamento, você está fazendo uma folha de pagamento com uma inflação cheia. Então, o futuro dos municípios está muito comprometido, principalmente daqueles pequenos municípios que têm como principal fonte de arrecadação o FPM. Olha, nós vamos a um rápido intervalo. Eu creio que o programa está tão bom, está tão gostoso, porque para o telespectador que está assistindo, às vezes algumas questões que ele quer encontrar, como vocês disseram, com o prefeito, com o secretário, para falar determinadas coisas, hoje estamos explicando muito bem aqui para os nossos telespectadores, para eles terem uma noção. Às vezes, não é questão da culpa, é que realmente, dentro dessa máquina toda aí, é difícil você estar cumprindo até aquilo que em campanha prometeu, pelo fato que a questão fiscal, a questão dos impostos, a questão do Brasil, ele é muito complicado, porque quem tem que dar exemplo não está dando, que é o governo federal, né? A gente fica numa situação, aqui nós, como cidadão, sofrendo em relação a isso. Porque nos 4 primeiros meses desse ano, onde o governo não conseguiu alcançar, no caso, o cálculo dentro das contas que estavam previstas e gastou muito mais do que no ano passado, a gente fica imaginando, puxa vida, temos aí muita coisa para resolver. Mas a gente vai conversar mais isso no próximo bloco. Eu já volto já. Estamos aqui com o deputado Patrício Destro, com o Javier Padilla, que ele é argentino, mas pediu para que fale assim, que eu sou brasileiro, 27 anos de Brasil, ele falou até brincando aqui com a gente em off, 11 programa, eu sou baiano. Muito obrigado. E também ao secretário Nelson Corona, também que está aqui presente. Nós temos mais um bloco e já voltamos já com Conversa Aberta. Até já. Sem coisas que você precisa saber sobre a Câmara de Joinville. Leis,
A principal função dos vereadores é fazer leis. Este é um processo que pode ser demorado e trabalhoso, dependendo do tema. Depois de votados, os projetos de leis são enviados para a prefeitura. Se o prefeito sanciona um projeto, ele vira lei e passa a ter efeito em Joinville. Os vereadores não votam só os seus próprios projetos. Tem também os que são apresentados pelo prefeito e pela população por meio da chamada Iniciativa Popular. Acompanhe nossa programação e fique por dentro das próximas dicas. Voltamos com Conversa Aberta aqui no canal 16, o canal Legislativo, nosso programa de todas as segundas-feiras, com reprise na terça e na quarta-feira. Muito obrigado pela sua audiência. O programa hoje está muito gostoso, concorda? Estamos falando sobre Pacto Federativo e aqui nós recebemos o nosso deputado Patrício Destro, Javier Padilha e também o secretário do município, Nelson Corona. Secretário, eu quero fazer uma pergunta, e essa pergunta eu vou buscar, quero a resposta de todos, mas começar com o senhor nesse bloco. A guerra fiscal entre estados é um desequilíbrio do Pacto Federativo? Na realidade, ela gera um desequilíbrio, sim. Por quê? Porque para você trazer uma empresa que lhe interessa para o Estado, você acaba abrindo mão a sua arrecadação, tá certo? Só que quando o governo do Estado abre mão da arrecadação dele, por consequência, ele está abrindo mão da arrecadação do município, tá certo? Por quê? Porque o município participa dessa distribuição de receita do Estado, né? Então, puxando pelo mesmo caminho, quando o governo federal vem e tira o IPI da linha branca, tira o IPI dos carros, tá certo? Ou reduz o imposto de renda ali, o que ele está fazendo? Ele está dando um benefício para mexer com a atividade econômica, mas não está dando só com o chapéu dele, está dando com o chapéu do município também. Por quê? Porque o município também tem participação nisso, né? E isso desequilibra totalmente. Quer dizer, no final das contas, todo mundo perde, né? O Estado, olhando só lá na frente que vai arrecadar, o município perde de imediato, porque também não vem arrecadação para ele, e gera no outro Estado, que é o vizinho que está concorrendo, a vontade de fazer a mesma coisa e acaba fazendo também. Então, no geral, vamos acabar perdendo, né? E um fato interessante é que, quando você fala da forma como o governo passa as coisas para os municípios e para os estados, recentemente houve uma discussão sobre a repactuação das dívidas contraídas pelos municípios e pelos estados lá em 1999, em 2000, por ocasião da Lei de Responsabilidade Fiscal, tá certo? Naquela ocasião, aqueles que repactuaram a dívida, que pagaram 20% no ato, tinham uma taxa de juros de 6%, mais o INPC. Aqueles que pagaram 10% de amortização no ato, tinham uma taxa de 7,5% mais INPC. Aqueles que não pagaram nada, tinham 9% mais INPC. Isso hoje representa alguma coisa perto de 16%, 17% para quem não pagou nada. O governo federal se financia no mercado financeiro com a Selic, que agora veio a 13,75, mas que chegou a estar 7, 8 lá atrás, tá certo? Passa esse dinheiro para o BNDES a uma taxa subsidiada, que por sua vez o BNDES repassa para as empresas, para os seus tomadores lá. Então o que acontece? O governo federal cobra do município 16, 17, passa para o BNDES a 5 ou 6, tá certo? Então, é o município novamente financiando, BNDES financiando o governo federal. E essa dívida que tinha que ser repactuada, que foi aprovada a repactuação e que deveria entrar em vigor em janeiro desse ano, está sendo postergada por conta da dificuldade financeira do governo federal. Então, no caso de Joinville, por exemplo, são 50 milhões de dívida que deviam estar caindo, que representaria uma economia de 6 milhões aproximadamente ao ano, que não caiu porque o governo federal resolveu postergar. No caso do Estado de São Paulo, são 25 bilhões de reais que cairia a dívida. Isso gera capacidade de investimento, né, para dar atenção às necessidades dos munícipes, mas que não está acontecendo por quê? Porque, novamente, a força do governo federal, ela simplesmente é N vezes maior do que a dos municípios, até se não houver uma soma de esforços entre os municípios para poder mexer nisso, aí o pacto tem que também ser mais amplo, quer dizer, não estamos falando só do pacto da parte de distribuição de receita, mas sim de um pacto geral de reordenamento dos poderes, tá certo? Porque senão a gente vai ter eternamente o município com o pires na mão e o governo federal fazendo o que quer com os municípios e com os estados. Javier. Eu concordo, acho que bem interessante o que o secretário colocou. Eu queria reforçar essa ideia.
apenas dizendo que não é meramente o governo federal que decide quem vai pagar a conta. Ou seja, final do ano passado, o governo federal reduziu a carga tributária sobre um grupo enorme de empresas. Portanto, quem perdeu receita foram os estados e municípios. Eu tenho aqui um número que eu trouxe, diz assim, as 10 empresas que mais doaram para as campanhas eleitorais, para a Câmara dos Deputados, elegeram 360 deputados, dos 513. Esses deputados federais estão comprometidos com o quê? Com esse poder econômico. Mas continua, para a gente entender como é embrenhada a questão da receita. Diz assim, a bancada ruralista é composta por 374 deputados federais. Ou seja, dos 513, nós temos 334 deputados que vão lutar com unhas e dentes para o ITR não aumentar. Bancada ruralista. Depois diz assim, sendo 118 deles do próprio agronegócio, ou seja, lutam para conseguir financiamentos e empréstimos subsidiados. Daí continua. A bancada dos bancos conta com 197 deputados. Né? Legislação favorável aos bancos. A bancada dos frigoríficos, eu não sabia que existia essa bancada, tem 162 deputados. E a bancada dos mineradores tem 85 deputados, e a bancada da bebida alcoólica... Essas 85 deputados, poderia repetir? Da bancada das mineradoras. Okay. E a bancada da bebida alcoólica conta com 76 deputados entre 6 partidos. Vejam só, nós temos a bebida alcoólica bancando 76 deputados. Isso segundo Sandra Gonçalves, na Carta Maior de abril de 2015. Né? Ou seja, nós temos uma estrutura política trabalhando para questões tributárias, que estão acima do governo de plantão, ou seja, pode vir o governo que seja no governo federal, e essas bancadas estão estruturadas para isso, e que ficam mexendo em quê? Na legislação tributária. Né? Me chama a atenção a IPI da bebida alcoólica. A bebida alcoólica no Brasil, a gente vai no supermercado e encontra um refrigerante, uma lata de refrigerante. Podem ver, água tônica é mais cara que uma cerveja. Ou seja, isso é fruto de uma questão tributária, onde a gente não utiliza o tributo não para arrecadar mais, e sim para coibir a prática de uma criança que preferir comprar uma cerveja do que preferir tomar uma água tônica. Ou seja, a questão tributária e a questão do Pacto Federativo não é meramente a questão da distribuição da receita, sim de quem se vai obter receita. E que outros malefícios esse desequilíbrio causa, Javier? Na minha opinião, na casa da bebida alcoólica, vários, né? Assim, que a gente culturalmente estamos construindo um país que culturalmente é muito permissível com a bebida alcoólica. Esse é o primeiro, que é educacional. O segundo que eu vejo, que é da saúde, né? Da saúde da pessoa que vai ter problemas de pressão, vai ter problemas de saúde pela ingestão de bebida alcoólica, e o terceiro, mais conhecido, e o que mais se fala, é de acidentes de trânsito, que também acaba impactando na saúde. Né? Então, a gente tem, só com a bebida alcoólica, as políticas públicas, todas tinham que estar, estamos falando de segurança, de saúde, de tributação, de educação, tudo apenas com o fato da bebida alcoólica. Né? Eu aqui quero deixar bem registrado, não sou puritano, bebo bebida alcoólica, mas vejo que temos uma sociedade que é muito permissiva com isso e que traz consequências tributárias, comportamentais e ainda a questão da receita que passa para os municípios. Deputado, como é que o senhor lá na Assembleia vê toda essa questão aí do que está acontecendo? Como é que é? O que é que vocês conversam lá entre vocês?
Puxando sobre a questão dos assuntos dos votos e também do financiamento de campanha, né, que é outro assunto que o Congresso não consegue debater e que precisa ser debatido no Brasil, se ela vai ser pública ou se ela vai ser privada, se ela é mista ou se não é mista, qual é o melhor modelo, que o Congresso não consegue debater esse e tantos outros assuntos, assim como não consegue fazer uma reforma tributária. O que me espanta é o fato de que todo mundo conhece. Esse assunto que nós estamos conversando aqui é um assunto que qualquer deputado sabe. A maioria deles já foi prefeito, a maioria deles já sentou numa cadeira, já viu as dificuldades que é você conseguir administrar. Mas todos eles sabem, então, dessas dificuldades, todos eles sabem o que os municípios estão passando, todos eles sabem a dificuldade dos estados também, sabem que o governo federal recebe muito e deveria distribuir mais. E eu digo, quem tem hoje o poder para conseguir fazer essa alteração? É o Congresso Nacional. Se eles sabem que isso precisa ser feito, se eles sabem todas essas dificuldades, por que essa alteração não acontece? Ela não acontece por causa disso, obviamente, né, porque vai ter que mexer na questão tributária, né, vai ter que se discutir, porque daí, no momento que você fala, vamos discutir a reforma tributária, aí tu começa a abrir margem para várias discussões. Não é só da questão de dizer, olha, quem vai receber mais e quem vai receber menos. É de falar assim, não, peraí, quem está pagando mais e quem está pagando menos? Porque é como um balaio de sirito, puxou um, vem tudo. Porque quando tu discute a reforma tributária, não dá para dizer apenas da distribuição dos recursos, secretário. Você tem que falar assim, não, peraí. Então vamos falar o seguinte, por que o rico está pagando menos do que o pobre, se você for levar em consideração a quantidade que ele ganha? Por que na Alemanha a tributação em cima das heranças ou então da renda é muito maior do que no Brasil? Tudo isso vai ser levado em consideração. E é por causa desse financiamento, né? E eles já sabem que se você levar em consideração e abrir o processo para essa discussão, você vai ter que dizer, não, peraí, não vamos discutir só quanto cada um vai ganhar. Vamos começar a discutir mais. Vamos começar a falar por que a cesta básica o imposto é tão alto, enquanto outros assuntos o imposto é menor. Por que na cerveja não se amplia o imposto? Por que o cara do frigorífico lá... Assim, tem uma série de coisas que vai ter que ser discutida na hora de uma reforma, porque a reforma ela é muito mais ampla do que apenas falar da distribuição. Olha, um recebe tanto, outro recebe tanto, outro recebe tanto. Na Assembleia, essas discussões acontecem também, né? Só que a maneira como a Constituição foi criada, ela dá pouco poder para os estados e muito poder para o governo federal e para o Congresso também, né? E o que acontece hoje? Foi encontrada uma maneira de começar essa discussão, que é através, juntando aí 2/3 das assembleias, para você falar, não, peraí, nós temos um projeto de lei que a gente quer mudar essa questão da reforma, vamos discutir esse negócio agora, né? E aí você precisa da assinatura de 2/3 das assembleias do país. São 18 assembleias no Brasil, teriam que assinar um projeto de lei, né, dizendo, não, nós queremos uma nova reforma tributária, nós queremos que os municípios e os estados recebam um pouco mais, porque ou nós fazemos essa distribuição melhor, ou os estados e municípios vão criar. Ou então mudamos o modelo. Vamos começar a repassar para quem é de direito a sua responsabilidade. Por exemplo, o município de Joinville agora, sabendo que o Estado não cumpre o dever dele de dar mais segurança para o município, ele foi lá e criou uma guarda municipal. O município deveria ter uma guarda municipal? É uma discussão mais ampla. Mas o Estado, obrigatoriamente, teria que dar segurança, porque não é papel do município dar segurança. É a ausência do Estado no município que obriga o município a criar uma guarda municipal. Pergunta para o secretário quanto isso vai impactar na despesa do município. O município é obrigado a ter um hospital como São José e a folha de pagamento? Nunca, isso não é obrigação do município. O município tem que cuidar da atenção básica. Transplante, cirurgias, hospital, isso não é obra do município, isso é obra do governo federal bancado pelo SUS. Tira isso das costas do município para ver. Agora faz assim, só tira o Hospital São José do município para tu ver se o município hoje não caminha muito bem, por sinal. Caminha. O problema é que o governo federal quer cada vez mais jogar as buchas para os municípios. Só que ele não tem um sistema municipalista. Assim, eu também acho que é muito melhor tu dar mais responsabilidade para os municípios. Mas em contrapartida, tu tem que dar dinheiro. Se tu quer que a educação é no município, a segurança é no município, a saúde é no município, então beleza, entramos num consenso, entramos. Então vamos repassar recurso para a educação, recurso para a saúde, recurso para a segurança. E aí eu também acho, porque assim, Eduardo, você, eu, o Javier, o secretário, todos nós moramos aonde? No município.
Quem é mais próximo para fiscalizar? É mais fácil tu fiscalizar quem está em Brasília ou quem está aqui? Quem está aqui. Então, se o prefeito não utiliza bem, hoje no portal da transparência eu vou lá, vejo alguma coisa errada, o prefeito vai fazer compra lá no mercado perto de casa, eu chamo o prefeito para conversar. Peraí, prefeito, vamos conversar porque esse assunto aqui não está certo. O Ministério Público está do lado de quem? Está aqui, ó, é aqui do lado, é só ele atravessar a rua, ele está dentro da prefeitura. Então, é muito mais fácil tu fiscalizar o município. Mas, em contrapartida, né, secretário, o município quer o quê? Não, eu faço o serviço. Eu assumo a saúde, assumo a segurança, assumo a educação. Mas me dá dinheiro. Se tu me dá dinheiro para isso, eu vou conseguir dar esse repasse que o eleitor, ou no caso que o cliente, que é o cara que paga, está querendo. E disso tudo que vocês falaram, como vocês avaliam a reforma fiscal do ministro Levi? Ele pode botar ordem na casa? Secretário, eu prefiro que o senhor comece a falar sobre isso. O ministro está tentando apagar um incêndio, tá certo? E esse incêndio ele é consequência de você gastar mais do que você arrecada, né? O município se gasta mais do que arrecada, o prefeito se vê em maus lençóis. O governo federal não se viu, tá certo? O governo federal muda a legislação para não sofrer a pena, né? Lá atrás, quando quebraram os bancos estaduais todos, e que foram todos federalizados e deixaram ou privatizados, foi porque os bancos estaduais emprestavam dinheiro para os estados. Hoje, por exemplo, quando Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil paga benefício adiantado do governo, é um empréstimo disfarçado que foi tomado e que lá atrás esses empréstimos aí quebraram os estados, tá certo? Não sei se não pode acontecer alguma coisa parecida. Então o ministro está empenhado, e com razão, em apagar esses incêndios. Só que seria muito mais prudente cortar mesmo a despesa, tá certo? Dizer, olha, eu não posso ter um Senado me custando 3 vezes o orçamento do 40º maior município do Brasil, pô. Nós somos 5.600. 83 senadores não podem custar o mesmo que 600 mil habitantes. Não, né? não pode custar 2,5 vezes. 2,5 vezes, é verdade. Seria o município de então, Curitiba. Tem que cortar a despesa mesmo, não tem outro milagre. Mas, como não é simpático fazer isso, né, vai-se para cima de quem está pagando imposto. Então, o ministro está no caminho certo de fazer um equilíbrio das contas? Claro, certíssimo. Só que devia concentrar mais na redução dos gastos. E olhar aquilo que é deficiente hoje para poder corrigir. É outra coisa, se for pensar em impacto federativo agora na abrangência maior, temos que rever também a quantidade de municípios que nós temos, tá certo? Não é possível ter tanto município pequeno que custa caro para o contribuinte, tá certo? Município que custa praticamente a receita do... estrutura que custa praticamente a receita do município, né? Então isso teria que ser alguma coisa também a ser pensada agora dentro do pacto no âmbito mais generalista, né? Pois não, Javier? Não, eu assim, na questão dos municípios, penso que essa questão está parcialmente resolvida. Já tivemos uma época que era moda municípios se independizar. Não sei como foi, mas essa moda parou. Não estou querendo dizer que esse problema não tenha que ser equacionado também. Mas, por exemplo, com relação às despesas, me chama muito a atenção que os ministros da Fazenda passam e todos têm uma fórmula mágica. Para segurar a inflação, aumenta a taxa de juros. E esse ministro assume e já é a 3ª ou 4ª alta de taxa de juros e a inflação continua subindo. Ou seja, um terço de tudo que se arrecada no país é para pagamento da dívida. E como que eu vou combater a inflação tendo mais dívida para pagar, que eu não entendo. Né? Assim, então, a solução de por que tem que haver cortes, sim, gastar melhor com construção, gastar melhor com saúde, mas gastar menos também com o serviço da dívida. Mas podia estar gastando menos, sim, desde que não tivesse deixado a dívida crescer. Crescer por quê? Porque gastou o que não tinha. Por isso ela cresceu. E a tradição mostra, no mundo inteiro mostra que a política monetária ela ajuda muito no combate à inflação, tá certo? Agora, gastou o que não tinha. Por que gastou o que não tinha? Isso tem que ser discutido. Criou dívida nova, tem que pagar. Paga por quê? Porque também o risco de quem dá o dinheiro para esse devedor aumentou, né? Muito bem. Bom, o programa acabou. Gostaria de agradecer muito a presença do deputado Patrício Destro. Muito obrigado. Obrigado, Eduardo. Obrigado também a quem está nos assistindo.
Javier Padilha, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, boa noite para o Patrício, para o secretário e para o telespectador e para ti também. Secretário Nelson Corona, obrigado realmente pela presença do senhor. Também agradeço a oportunidade de ter podido comentar alguma coisa sobre as finanças do município e a situação nossa. E obrigado a você que ficou com a gente nessa segunda-feira. Não esqueça que o nosso programa tem um reprise amanhã e quarta-feira no canal 16, no canal Legislativo. Você também pode enviar sugestões de pauta. Eu vou passar para você o nosso e-mail, que é o jornalismo@cbj.sc.gov.br. Ou então você pode acompanhar também os nossos trabalhos e nas redes sociais, no Facebook, no Twitter e também no YouTube. Basta você lá colocar uma barrinha e Câmara Joinville, você vai nos encontrar lá. Faça parceria com a gente também nas nossas redes sociais. A todos uma boa noite e até logo mais.